O grande dificultoso é a gente colocar o cérebro no hoje. O hoje ele tem que mudar. O hoje ele tem que decidir. Então, essa dificuldade, então, voltando para ter sentido naquilo que nós começamos, falando sobre qual era a motivação. Saia da casa dos seus pais. E ele fala assim, marido, saia da casa dos seus pais. Lá em Efésios 5:31. Por que ele não falou para a mulher? Então, se ele se dirigiu ao homem, quem vai ter dificuldade de ocupar essa posição somos nós. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a dificuldade territorial nessa nova construção. É você não querer trazer para você as realidades daquela terra que você foi criado. A segunda coisa que ele vai falar é o quê? Saia da sua parentela. Olha que difícil isso. Porque não parece que é antibíblico? Mas esse sair não é abandonar. É que Deus quer construir novas realidades. E se você tiver de referência algo que não seja genuíno de Deus, não vai adiantar. Ah, mas como que você pode usar de exemplo? A grande dificuldade da nossa vida, onde que é? Nas batalhas. Não é verdade? Então, como exemplificar isso? Davi, põe minha armadura. Então, não adianta a gente querer colocar a armadura de Saul. E, às vezes, a gente quer trazer essa realidade da parentela. Sim. Por quê? Que nós temos quantas referências de casamento? Quantas referências de certo ou errado, não é verdade? Sim. Só que quando a gente traz isso para o casamento, nós estamos colocando a armadura de Saul. Muito bom. E aquilo trazia o que para Davi? Peso. Ponto. Então tem coisa que Deus quer aliviar. Deus quer te dar uma pedrinha e você está colocando a armadura de Saul. E você sabe por quê, Daniel, que ele não quis deixar Davi usar a armadura de Saul? Por quê? Na época tinha internet? Não. Não. Tinha câmera? Também não. Cada um tava onde? Cada exército. Mas estava em cima do quê? De um vale. Não, estava em cima de uma montanha. Cada exército. Sim. Eles estavam no vale. Tava no vale, não tava? Isso. Se desse a armadura de Saul, quem tá descendo? Saul. Então Deus nunca vai deixar alguém roubar aquilo que ele tem para você. Porque ele treinou Davi no secreto. Mas chega uma hora que ele vai te exaltar na frente daquele que um dia te rejeitou. E ele não vai deixar alguém roubar de você aquilo que Deus tem de forma genuína. Muito bom. E às vezes a gente está querendo fazer o quê? Colocar a armadura de Saul. Colocar o quê? A realidade da cultura daquilo que foi criado e construído durante toda uma infância, durante toda uma adolescência, durante toda uma idade adulta, e trazer como realidade. Mas Deus está hoje nos dando uma nova direção. Entenda que a partir do momento que Deus está falando, olha, você precisa, homem, sair da casa dos seus pais. A influência, talvez, os traumas que a pessoa veio. Sim. Porque, às vezes, nós temos temperamentos diferentes. Às vezes, a mãe tem um tipo de temperamento, o pai tem outro tipo de temperamento, e aquilo construiu aquele casamento. Mas nós não somos nossos pais. E, às vezes, nós queremos trazer os resultados positivos, mas também vem os resultados negativos, entendeu, Átila? E Deus hoje ele está querendo falar, olha, há uma nova construção para mim e para você. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Bom. Faz muito sentido. E esse entender de deixar a casa do pai, aí você fala da questão cultural, das manias, mas não quer dizer parar de ouvir o pai e a mãe, não quer dizer parar de honrar o pai e a mãe, não quer dizer parar de visitar o pai e a mãe, quer dizer de não seguir os mesmos erros e construir uma nova cultura, uma nova casa. Porque veja bem, olha só, cada época na vida você precisa de uma estratégia. Boa. Então anota essa aqui, ó. Presta atenção, não é você deixar, é que Deus sabe o que você precisa. Davi construiu aonde? Na espada. O sucessor de Davi foi espada? O sucessor de Davi foi sabedoria. Então nós temos que entender que a cada fase da vida, Deus vai nos dar uma estratégia. Davi não usou a mesma ferramenta contra o urso, contra o leão e contra o gigante.
Então, há uma construção nova. Que se a Ok. gente quiser usar o passado, tem Uhum. muitas pessoas que têm isso, nós vamos conversar nos episódios, nós vamos falar muito sobre sucessão. Eu gosto de falar sobre sucessão, porque o homem faz herdeiro, mas é Deus que faz sucessor. Por quê? Porque as pessoas, elas querem, talvez, transferir para o filho aquilo que ele já foi. Não, você construiu no braço, então invista agora em sabedoria. Boa. Porque senão teu filho vai ser de guerra, vai perder tudo. Agora, não deixa ele sem usar a espada, porque a sabedoria vai fazer ele correr atrás do vento. É verdade. Então, o negócio é o equilíbrio. Então, o que nós temos que estar dizendo? Deus está usando aqui o conhecido como pai da fé. Para nos dar o exemplo que a fé que ele tinha era uma fé genuína num Deus único? Não. Da parentela que ele tinha? Não. Não. Então, o que Deus está falando? Olha, talvez você teve várias referências do que era servir a Deus, mas ele quer que você ouve apenas a voz dele. E para isso ele vai começar a tirar você dos lugares comuns. Então, tudo aquilo que foi de criação tem que ficar para trás. Ok. Tudo aquilo que for de influência, que é fora da visão de Deus, tem que ficar para trás. Tudo aquilo que tem feito, que ocupado o lugar daquilo que Deus quer gerar em você, que seja influência de pai e de mãe, tem que ficar para fora. Porque quando você vai em Efésios 6, ele vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam o seu pai no Senhor. É no Senhor a obediência. Então nós temos que entender, Daniel, que não é tudo, que por mais que o pai e a mãe nos ame, certo? Eles vão saber dar direção. Se eu perguntar pro Átila, o que é o melhor pro teu filho? Ele não sabe. Então como que ele pode orientar o filho dele? Não tem como. Ele tem que pedir, ajoelhar e se humilhar e falar: Senhor, eu faço essa oração, sabe, Daniel? Eu falo assim: Senhor, não me deixa atrapalhar meus filhos. Porque a minha humanidade é muito imperfeita. Mas que eu possa levar eles na direção do teu propósito. Muito Então bom. eu já me anulo e construo isso na mente deles. Porque eu não quero, eu já sei que para os meus filhos chegarem onde eles têm que chegar, ele tem que sair da casa dos pais. Muito bom. Então eu já construo uma mente nos meus filhos de território e de visão espiritual. E eu falo: olha, o papai é limitado, Deus é limitado. Eu não sei o que é melhor para você, Deus sabe. Então, isso nós temos que entender, que nós que somos pais, eu tenho 4 filhos, 4 meninos, e eu tenho procurado na Bíblia uma direção. Então, eu tenho pedido muito para Deus. Eu falo: Senhor, e Deus tem falado comigo sobre sucessão, sobre construção de família, onde foram os erros de Davi, onde foram os erros de Salomão. E isso aqui é muito importante. Primeiro, eu ensino meus filhos a ouvir a voz de Deus. E para isso eu preciso me calar. Muito bom. Muito bom. Porque você consegue ouvir a voz de alguém se outra pessoa estiver falando? Não. E o que é eu me calar? Você sabe o que é eu me calar, Daniel? É eu não ocupar no coração do meu filho a voz de Deus. Eu não posso criar um ídolo em mim. Você sabe que é muito difícil você ser filho de grandes pessoas com grandes renomes. Uhum. Por quê? Porque eles vão fazer a comparação. E nós já falamos nos outros episódios. Então, qual é a forma de você desconstruir o que o inimigo quer fazer? Porque você imagina, todo jogador de futebol, o filho dele também queria ser ele. Quem não queria ser o melhor jogador do mundo? Claro, Eu queria. claro. Então, como você faz isso? Como você constrói uma realidade de alegria na vida do teu filho, sabendo que o plano de Deus não é mensurado pela tua realização pessoal, e sim de você viver o propósito que ele tem. Uhum. E aí ele vai sair da casa do pai dele. Fala: não, meu pai realmente foi o melhor jogador de futebol do mundo, mas eu sou fulano. Tem outro caminho, outro segmento. Porque senão nós vamos gerar o quê? Frustração. Porque nós estamos falando para pessoas aqui, grandes empresários. Pessoas que se frustram porque o filho não é igual a ele. E por quê? Porque ele só está querendo fazer herdeiro. A Bíblia diz o seguinte, ó, que Deus tira do ímpio e deposita para o justo. E visita até os filhos dos seus filhos. No ditado humano